falado tanto sobre a defesa da democracia, eu acho que isso tem muito a ver com a defesa da democracia, né? O quanto a liberdade de expressão não tem sido respeitada, né, Eduardo? E o curioso é que tudo isso começou, Fabiola, Tales, a ganhar muita força lá atrás, quando teve aquele relatório que vazou, feito pelo Ministério da Economia. Vocês devem lembrar dos detratores, né? Eu era um dos detratores, eu era o detrator número 5 lá da lista do Paulo Guedes. E ali começou assim a tomar uma força muito grande, começaram derrubando os meus canais, fazendo várias denúncias, né? Ali nas redes sociais, as ameaças e o tom começou a ficar cada vez mais agressivo, até que no ano passado, quando eu fiz uma denúncia, né, do que acontece com os indígenas, com os Guarani Kaiowás lá em Dourados, em Mato Grosso do Sul, editaram um vídeo meu e fizeram como se eu estivesse falando dos moradores de Dourados. E aí começou uma coisa assim muito, muito, muito forte, ameaças de morte, muitas, né? Dizendo que se eu saísse na rua, eles iam me pegar, que não se assustassem se um dia eu sumisse. Teve um clube de tiro que fez uma campanha contra mim, um clube de tiro, para vocês terem ideia. E aí eu entrei com vários processos, ganhei todos os processos que eu entrei, todas as indenizações eu doei para o padre Júlio Lancelotti ou para aldeias indígenas, etc. E o negócio tinha dado uma acalmada. E agora voltou com tudo. E as pessoas estão sem assim um menor medo, estão sem um menor pudor. Então eu recebo às vezes vídeos de pessoas absolutamente identificadas ali e falando que, por exemplo, se eu não me desculpar, eu vou pagar com a minha vida, né? E isso me fez tomar alguns cuidados, até porque nas últimas viagens eu tomei alguns sustos de pessoas que começaram a me seguir, né? E me seguir mesmo, não foi paranoia e etc. E aí eu falei, vou tomar alguns cuidados, pelo menos pelos próximos meses aí, enquanto o negócio ainda está muito quente. Mas é Essas, uma ame- pena, é uma pena. essas ameaças chegam por onde, hein, ô Eduardo? Elas chegam pelas redes sociais? Chega a ameaça pelo seu WhatsApp, por exemplo, não? Já até chegou por WhatsApp, sim, tá? Porque o meu número, eu até transformei o meu número antigo no número que eu não tenho mais acesso, que quem recebe agora é minha assessoria, e eu passei a ter um outro número, porque vocês devem passar por isso também. As pessoas começam a colocar um monte de grupos enormes, e aí as pessoas abrem o grupo e vê quem tá lá dentro, né? E depois que eu aprendi como é que fazia para esconder o seu número, mas quando fui ver, todo mundo já tinha ali o meu número e começou a chegar por WhatsApp, sim, mas chega principalmente pelas mensagens privadas, né, que vão pelo Instagram, pelo Facebook, no YouTube, às vezes nos comentários mesmo, e coisas super diretas. 95% vem do bolsonarismo, mas só para ser justo, tem uns 5% que vem de uma ala mais sectária da esquerda também, que pelo fato de eu ter sido banqueiro e que fala, pô, ex-banqueiro bom é ex-banqueiro morto, né, e etc. Mas 95% vem dos bolsonaristas, né? Então Eduardo, diga. você de alguma forma responsabiliza o presidente Bolsonaro por essas ameaças? De alguma, não de todas as formas, né? Porque aquela história do eu autorizo é o contrário, é o Bolsonaro que autoriza, né, a sua legião de seguidores mais fanáticas ali, né? A seita bolsonarista, ela se sente empoderada pelo presidente e se sente com um poder que ela não tem, Thales, porque quem foi eleito foi o Bolsonaro. Quem tem poder é o Bolsonaro. Agora, o cidadão comum, né, ou a cidadã comum, eles são como eu. Né? Não importa se eles são a favor ou contra o Bolsonaro, e eu sou um opositor do Bolsonaro. Nenhum de nós tem mais direito do que o outro perante a lei. Mas não é isso que eles sentem. Eles se sentem como se eles estivessem no poder, ele, o cidadão comum, e ele pudesse dizer o que você pode e o que você não pode falar. E ele se sente no direito de te impor uma pena, né? Se você descumprir isso que ele tem como regra. Então, eu não tenho a menor dúvida, eu não tenho a menor Agora, você dúvida. falou do Paulo Guedes, né, que tudo começou com o relatório feito no Ministério da Educação, da Economia. Como é que o senhor está vendo a atuação do Paulo Guedes nesse governo? Se esperava que ele agisse dessa forma? Eu acho que quem conhece Paulo Guedes, eu conheci o Paulo Guedes,
Eu acho que sim, não tem surpresa nenhuma, né? O Paulo Guedes sempre foi uma pessoa assim super arrogante, super agressiva nos comentários. Eu lembro que quando eu entrei no Pactual, lá atrás, né, em 1997, o Paulo Guedes era um dos principais sócios. Eles ficavam no andar 28, a gente ficava no andar 27. E uma das pessoas que todo mundo tinha medo no banco era do Paulo Guedes, que ele era uma pessoa super grosseira, super autoritária, super assim perversa, né, no trato, né, com as outras pessoas. E, enfim, deram a ele todo esse poder e o poder revelou para todo mundo quem é Paulo Guedes. Tem uma frase que as pessoas dizem que o poder transforma as pessoas. Eu gosto mais daquela outra que diz que o poder revela, né? Então, o poder revelou para todo mundo, mas eu, infelizmente, já conhecia quem era Paulo Guedes. Quando eu era estagiário, tive a chance ali de trabalhar com ele. O Eduardo, você falou aí que mudou um pouco a sua rotina. Você deixou de fazer palestras por causa disso? Você quer dizer, mudou sua vida por causa dessas ameaças? E você chegou a processar alguém? Você foi. Porque muitas das pessoas que estão fazendo ameaças, né, são identificadas, como você mesmo disse. Você falou aí de alguns casos na justiça, né? Tem alguma coisa ainda em andamento, não? Sim, tem coisa em andamento. E o motivo até, Fábio, eu fiquei na dúvida se eu dava entrevista ou não, sabe? Porque deixa em alerta, deixa preocupado muita gente próxima e que às vezes não acompanha isso. Mas aí, até conversando com a minha advogada, ela falou, Eduardo, é bom, é importante falar, porque tem muita gente que passa por isso e não sabe o que pode fazer. E a verdade é que hoje, se você guardar, e tem toda uma rotina do que você tem que fazer, você tem que pegar ali os prints, você tem que ir num cartório, você tem que autenticar aquilo para mostrar que você não fez aquilo no Photoshop, etc. Tem toda uma rotinazinha. As redes sociais, elas são obrigadas a abrir a identidade, o IP de quem fez aquilo, e aí você tem como entrar com um processo que vai desde um processo ali por danos morais e etc., até um processo criminal. E as redes sociais, quando aquilo é provado, elas bloqueiam, elas excluem a conta dessas pessoas, e essas pessoas elas são obrigadas a se retratar, fazer um pedido de desculpa público e também te indenizar por isso que elas fizeram. Então, tinha esse lado educativo que eu achei importante, né? E por isso resolvi, enfim, dar a entrevista para o Chico Paiva quando ele me pediu. Você acha que se tiver segundo... desculpa. Você acha que se tiver segundo turno, a violência vai aumentar? Sabe, porque é uma crescente, né? Quando você tem uma tendência, você sempre imagina que se durar mais tempo vai estar maior, né? E eu não consigo imaginar um motivo pelo qual essa tendência da escalada da agressão e da violência diminuiria num momento onde você teria uma polarização total. Você só tem dois lados, né? E uma disputa que coloca realmente o Brasil em guerra. Agora, tem um ponto também, se vocês me permitem, Thales e Fabíola, que eu gosto muito de um autor, esse aqui, é São João Crisóstomo, né? Isso aqui é até um livro recente do São João Crisóstomo, foi publicado, e eu, Leonardo Boff e Padre Júlio Lancelotti estamos ali na apresentação e no prefácio, etc. E o São João Crisóstomo, um santo que viveu no século IV, ele dizia o seguinte, quando você faz uma denúncia, quando você se coloca contra forças que são autoritárias, enfim, perversas, etc., você tem três reações. Tem um grupo que se junta a você porque acha que, poxa, que bom, alguém ali está na luta, então a gente tem que se juntar para conseguir fazer com que essa luta fique mais forte. Tem um grupo que não está nem aí para nada, que está fechado no seu mundo, então não vai ter reação nenhuma. E tem um grupo que é aquele grupo que se sente atingido, que é o grupo que está junto com esses que comandam as injustiças. E aí São João Crisóstomo dizia, esse grupo vai te atacar, e esse grupo vai te ameaçar, e esse grupo vai começar a falar alto, e esse grupo vai atentar contra a sua vida, e ele fala, e é uma sensação horrorosa quando isso acontece. Ninguém quer que isso aconteça, mas aí o santo completa. Agora, quando isso não acontece, é sinal de que você não acertou o alvo. Então veja isso como um sinal de que você acertou o alvo. É a luzinha que pisca que diz, pronto, você realmente tocou no ponto que você estava querendo, porque você causou esse tipo de reação. Então é péssimo passar por isso, mas de certa forma é um sinal de que a gente está, enfim, falando com as pessoas que a gente queria falar.